neste dia em que se celebra no mundo inteiro o centenário da ascensão de Abdu'l-Bahá. Eu vou falar um pouco sobre a vida dele durante o longo período de exílios e aprisionamento de seu pai, Bahá'u'lláh, e toda a sua família. Abdu'l-Bahá nasce em maio de 1844, no dia da declaração do Báb, manifestante de Deus para esta nova época, e prepara a humanidade para a vinda daquele que Deus tornará manifesto, Bahá'u'lláh. Abdu'l-Bahá, um arauto da paz e reconciliação, um defensor da unicidade da humanidade, um agente convocando a humanidade ao reino de Deus. Ele afirmava repetidamente no tocante à sua missão, ou simplesmente Abdu'l-Bahá, o servo da glória. O violento vendaval que assola os primórdios da nova fé divina coincidirá com a infância de Abdu'l-Bahá, o filho primogênito de Bahá'u'lláh, uma criança eloquente e encantadora desde a mais tenra idade. Fisicamente, herdara muitos dos atributos de sua mãe Nawab, a folha mais sublime, incluindo os intensos olhos azuis, a pele pálida e a altura um pouco acima da média usual da Pérsia. A herança mais notória é a nobreza interior e o olhar amoroso para com todos, refletindo os passos de seus pais. Bahá'u'lláh era conhecido como o pai dos pobres e Nawab, mãe da consolação. Em vista da extraordinária generosidade que demonstravam para com os desfavorecidos. No ano de 1846, nasce sua irmã, Bahiri Hanum, a folha sagrada, e 2 anos mais adiante, em 1848, seu irmão, Mizar Mehdi, o mais puro ramo. Abdu'l-Bahá desfruta de uma primeira infância privilegiada, tendo em vista sua ascendência ligada à nobreza persa. Ainda muito jovem, demonstra habilidades atléticas, dedicando-se a diversas modalidades, como equitação, arco e flecha e natação. Aos 7 anos, contrai tuberculose e, diante da severidade do quadro, os médicos desacreditam a família, considerando remota possibilidade de cura. Porém, ele vem a se recuperar de forma miraculosa, sendo que algumas sequelas da doença voltarão a se manifestar nos anos derradeiros de sua vida. Abdu'l-Bahá conta com apenas 8 anos de idade, quando uma nova onda de feroz perseguição contra a recém-nascida fé irrompe a Pérsia. Além de encarcerarem seu pai, Bahá'u'lláh, na masmorra subterrânea, ordens oficiais determinam o confisco de todos os bens e propriedades da família. Nawab se vê forçada a se mudar com os filhos pequenos para uma casa alugada na periferia da capital. Por vezes o dia amanhece com o pátio da residência cheio de pedras atirados pelos opositores da nova fé. Em algumas ocasiões, a família tem que se contentar com um punhado de farinha para matar a fome, uma vez que não dispõe de recursos para comprar pão. Um episódio que haverá de acompanhar Abdu'l-Bahá pelo restante de seus dias acontece no dia em que, com 8 anos de idade, recebe autorização para visitar seu pai na prisão de Siachal. Por ser tão inóspito o ambiente de pestilenta masmorra e tão tenro em idade o sublime visitante, uma pessoa que acompanha a visita se prontifica a carregar o infante Abdu'l-Bahá nos seus ombros. Tão logo inicia a descida do primeiro lance de degraus. Em seu próprio relato da aterradora visita, ele diz:
Vi um recinto escuro e inclinado. Entramos por um portal pequeno e estreito e descemos 2 degraus. Mas além daqueles não se podia ver nada. De repente, no meio da escada, ouvimos sua bendita voz. Não o tragam aqui dentro. E assim me levaram de volta. Sentamos lá fora esperando os prisioneiros serem conduzidos para o pátio. De repente trouxeram a abençoada perfeição. Estava acorrentado a vários outros. Que corrente! Era muito pesada. Os prisioneiros só podiam movê-la com grande dificuldade. Aquilo era triste e consternador. Ver Bahá'u'lláh, seu amado pai, na prisão, com seus cabelos e barba desordenados, seu pescoço ferido por um pesado colar de aço que o prende, seu corpo curvado pelas correntes, deixará uma impressão indelével naquela criança, que ao testemunhar tão dolorosa cena desmaia, vindo a ser carregado inconsciente para casa. São tempos desafiadores, tempos incertos, tempos de dor e sofrimento. Mudanças dependem de ações e o nascimento de uma nova consciência coletiva, um despertar espiritual universal demanda enormes sacrifícios. Asas que sabem voar, porém, não esmorecem ante o vento. 1853, após longos 4 meses de encarceramento e privação, por fim vem a liberdade, mas também o exílio. Bahá'u'lláh e sua família são expulsos de sua terra natal, para onde não mais haverão de regressar. Ao que tudo indica, mesmo antes da declaração, Abdu'l-Bahá está consciente da posição de seu amado pai. Sua atitude para com Bahá'u'lláh não é meramente a de um filho para com seu pai, manifestando em todas as ocasiões a mais elevada devoção e uma obediência a mais reverente possível. Os anos vão se passando e a criança de outrora, charmosa e eloquente, dá lugar a um jovem que a todos impressiona pela personalidade cativante, sabedoria e conhecimento. Por volta dos 15 anos de idade, Abdu'l-Bahá costuma frequentar mesquitas e templos religiosos, participando de densos debates envolvendo doutos e eruditos anciãos, que, surpresos com tamanho conhecimento e perspicácia, passam a tratá-lo com o afetuoso apelido de o jovem sábio. Não raro lhe perguntam: quem é o seu professor? Onde você aprendeu as coisas que diz? E sua recorrente resposta é que foi com seu pai que aprendera. Por conta dos entraves do destino, Abdu'l-Bahá nunca veio a frequentar uma escola regular. Embora manifeste uma proficiência tão acurada quanto os mais bem instruídos jovens da sua idade, se destaca principalmente por sua amabilidade e atos de caridade. Com apenas 17 anos, atendendo a um pedido de seu pai, Abdu'l-Bahá redige um extenso e notável tratado de abordagem mística sob uma tradição islâmica, Hadith, considerado um feito notável para alguém da sua idade. E durante os anos em Bagdá, que Bahá'u'lláh é aí que confere a seu filho primogênito a designação de Sirullah, o mistério de Deus. Durante o período em Bagdá, o prestígio de Bahá'u'lláh rapidamente aumenta mediante a miraculosa transformação que ele, quer pela palavra, quer pelo exemplo, efetua na perspectiva de vida e no caráter de seus companheiros e seguidores, que aumentam em número a cada dia. Tal crescente e inegável reconhecimento atiça a inveja das lideranças religiosas, sendo que, no ano de 1863, autoridades otomanas, atendendo a um pedido do governo persa, se preparam para mais uma vez banir Bahá'u'lláh, desta vez para Constantinopla.
Uma década já transcorrera, desde a primeira vez que ouvira o chamado. A voz da donzela mística a lhe convocar para com o mundo partilhar as boas novas da mensagem divina, uma mensagem destinada a conduzir a humanidade ao tão sonhado tempo de paz e unidade, ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Está próxima a hora de partilhar com o mundo tão sublime anúncio. E foi nesse período, antes de deixar Bagdá para se exilar para Constantinopla, que Bahá'u'lláh anuncia aos seus seguidores próximos que é a manifestação de Deus para essa época. As palavras de sabedoria a saciar a sede do espírito, as palavras de conforto aos desconsolados, as mãos generosas, sempre dispostas a oferecer uma ajuda aos pobres, na condição de um fiel amigo. São tantos os sinais de uma nobreza exemplar que a notícia da partida iminente faz brotar numerosas manifestações de profunda devoção, simpatia e estima por parte de todos os habitantes da cidade, desde os ocupantes das altas posições até as pessoas mais humildes. O próprio governador de Bagdá, Namik Pachá, ao receber o comando da corte otomana, informando que Bahá'u'lláh deverá se dirigir a Constantinopla para ser ouvido pelas autoridades centrais, mostra-se relutante em acolher tal ordem. Por 2 vezes ignora as determinações recebidas, na esperança de que o assunto venha a ser esquecido. Ao receber a ordem superior pela 3ª vez, porém, sabe que já não mais pode ignorar. A contragosto, transtornado e envergonhado, o governador designa um emissário para entregar a Bahá'u'lláh a carta de exílio redigida pela corte otomana. Na condição de admirador e simpatizante, o governador faz questão de se dirigir ao jardim do Rizvã para se despedir pessoalmente. E na busca de meios para tornar a longa jornada até Constantinopla menos penosa, determina aos dirigentes de cada província por onde a caravana passará que recebam os viajantes com a maior hospitalidade e reverência possível. É uma foto da época, aqui datada de 1852. Se Abdu'l-Bahá, por ocasião do primeiro exílio, ainda era uma frágil criança, decorrida uma década, revela-se agora um jovem de 19 anos, um ágil e habilidoso cavaleiro, de uma personalidade cativante, um espírito afável e zeloso por servir. Neste segundo exílio, a um grupo de 26 seguidores é concedida autorização para juntarem-se aos familiares de Bahá'u'lláh, formando uma caravana que se desloca durante o dia e pernoita nos vilarejos pelo caminho. Abdu'l-Bahá não poupa esforços para assegurar que a fadiga da longa viagem seja menos árdua possível para cada integrante do grupo. Tendo um corcel puro sangue por montaria e sendo um exímio cavaleiro desde muito jovem, segue adiante para certificar que o caminho esteja seguro. Ao cair da noite, está entre os primeiros a alcançar cada local de parada, cuidando pessoalmente da comodidade dos viajantes, e ao amanhecer levanta-se bem cedo para organizar a caravana para mais um dia de marcha. Embora diversas províncias pelo caminho, atendendo ao pedido do governador de Bagdá, recepcionem calorosamente os viajantes, esta nem sempre é a regra. Por diversas ocasiões, o sustento e os provimentos tornaram-se gravemente insuficientes e escassos. 110 dias de marcha, atravessando planaltos, bosques, vales, prados e desfiladeiros, cruzando a marcante paisagem da região central do Iraque e da Anatólia Central até o porto de Samsun, nas margens do Mar Negro,
Após alguns dias de permanência em Samsun, o grupo embarca a bordo de um navio a vapor para uma travessia de 3 dias. Por fim, após aproximadamente 4 meses de jornada, Bahá'u'lláh, seus familiares e um seleto grupo de seguidores desembarcam no porto de Constantinopla no dia 16 de agosto de 1863. Serenos e tranquilos chegaram. Mas o que estará reservado à abençoada beleza e sua família em Constantinopla? Constantinopla é a sede de um império decadente, onde nada prospera, salvo a mais corrupta tirania. As decisões das autoridades não são pautadas pela justiça, lisura ou bem comum, mas por escusos interesses pessoais e abjetas vaidades mundanas. A princípio, Bahá'u'lláh fora oficialmente convidado a se dirigir à capital, não na condição de prisioneiro, mas apenas para ser ouvido, de forma que as autoridades possam tirar suas próprias conclusões e definir as decisões que irão tomar no tocante ao caso. No entanto, nos obscuros bastidores do poder, o embaixador da Pérsia avalia que cometeram um grave erro ao insistir para que Bahá'u'lláh fosse chamado até a capital do Império Otomano. Embora agora estivesse muito mais longe da Pérsia, Constantinopla não era uma cidade de menor relevância e periférica como a Bagdá, mas o próprio coração do mundo islâmico. O representante oficial passa a fazer, então, tudo o que está ao seu alcance para evitar que Constantinopla, a exemplo de Bagdá, venha a ser arrebatada pela nova mensagem. O embaixador passa a instar o governo turco a transferir Bahá'u'lláh a algum lugar menos prestigiado, uma localidade longínqua de preferência, de pouca importância, como, por exemplo, Bursa, na Anatólia, ou Adrianópolis, Edirne, na Turquia europeia. O sultão turco, Abdulaziz, e seus ministros, embora não sejam pessoalmente hostis a Bahá'u'lláh, deixam-se levar pelas insistentes retóricas do embaixador persa, que defende veementemente que tão revolucionária e transformadora mensagem tem potencial para minar as próprias bases do governo otomano. Adicionalmente, eles não querem complicar as suas relações com a Pérsia. Não tardará para que um édito imperial, selando uma virtual coalizão dos governos da Turquia e da Pérsia, seja emitido, determinando um novo exílio. Sem qualquer justificativa ou argumentação, o decreto estabelece o banimento imediato, em pleno inverno, para a remota cidade de Adrianópolis, na esperança de interromper e sufocar o rápido crescimento e a influência transformadora da recém-nascida fé sobre tantas vidas, mentes, corações e almas. Ao tomar conhecimento do conteúdo do édito na véspera de sua partida de Constantinopla, Bahá'u'lláh revela 2 epístolas, uma dirigida ao grão-vizir, braço direito do sultão da Turquia, e outra endereçada ao embaixador da Pérsia, onde observa: de que proveito foi para ti e para aqueles que te são iguais trucidar, ano após ano, tantos oprimidos e lhes infligir múltiplas aflições, desde que seu número tenha aumentado 100 vezes? E vós vos vedes em completa perplexidade, não sabendo como aliviar vossas mentes desse opressivo pensamento. Sua causa transcende todo e qualquer plano que possais idear. Sabe isto? Fossem todos os governos da terra unir-se e de mim tirar a vida, bem como de todos os portadores desse nome, jamais seria extinguido este fogo divino. São palavras de Bahá'u'lláh, a glória de Deus. A exemplo do primeiro exílio, Bahá'u'lláh, sua família e um pequeno grupo de seguidores terão que enfrentar um inverno especialmente severo, o mais intenso registrado na região nas últimas 4 décadas.
Diferentemente do segundo exílio, pouco há que Abdu'l-Bahá possa fazer para assegurar um pouco de conforto ao grupo, visto que foram forçados a deixar Constantinopla às pressas, sem nenhum preparativo e tendo ainda seus poucos pertences confiscados. No dia 1º de dezembro de 1863, inicia uma jornada, sem dispor de provimentos necessários nem de vestimentas adequadas para enfrentar tão adversas condições climáticas. Até mesmo para conseguir um pouco de água potável, se faz preciso quebrar a espessa camada de gelo que cobre o rio. À beira da estrada por onde passam, deparam-se com cadáveres congelados de viajantes que, num passado não tão remoto, tentaram em vão percorrer essa mesma extenuante rota. Em alguns trechos, por falta de um lugar para pernoitar, a caravana prossegue o seu deslocar noite adentro, mesmo sob intensa chuva e violenta tempestade. Diversos integrantes do grupo, incluindo Abdu'l-Bahá, têm os pés congelados, havendo de carregar sintomas pelos anos vindouros. Referindo-se a tão penosa travessia, Bahá'u'lláh observa: os olhos de nossos inimigos choraram por nós, e além deles, os de toda pessoa discernente. E Bahir Hanum, a sua filha mais nova, relata que o fato de todos terem sobrevivido a tão desumana jornada configura um verdadeiro milagre. Durante o período de permanência em Adrianópolis, Abdu'l-Bahá, o supremo ramo, o mistério de Deus, alcança a plenitude de sua incomparável e resplendente idade adulta. Ao chegar a essa cidade, tinha 19 anos, e agora, aos 24 anos de idade, as virtudes que manifesta, a sua personalidade cativante e a sua sabedoria e generosidade evidenciam-se ainda mais, sendo a sua companhia altamente estimada por todos. A exemplo do que ocorrera em Bagdá, logo no primeiro ano da chegada de Bahá'u'lláh e sua família a Adrianópolis, um crescente número de interessados é atraído à nova mensagem, abrangendo todos os segmentos da sociedade, desde figuras proeminentes da esfera intelectual e administrativa até as pessoas mais humildes. Também é exemplo de Bagdá, o próprio governador de Adrianópolis manifesta o mais alto respeito e reverência, fazendo questão de visitar Bahá'u'lláh sempre que possível, declarando abertamente em tais ocasiões que nada, exceto palavras santificadas e atos sagrados, emanam de sua santa presença. Numa de suas epístolas, Bahá'u'lláh se refere a Adrianópolis como uma remota prisão. No entanto, nem mesmo a distância e as dificuldades de acesso deste longínquo local de exílio são capazes de fazer esmorecer a chama da nova mensagem divina, que apesar de toda oposição continua a flamejar e iluminar um crescente número de corações. Grupos constantes de peregrinos, a despeito da severidade da longa jornada, partem regularmente da Pérsia em direção a Adrianópolis e no regresso, após encontrarem o bem-amado de seus corações, inflamam ainda mais com as epístolas reveladas e cartas que transportam e as narrativas da visita realizada a nascente fé na sua terra natal. Não tarda até que as autoridades persas voltem a se mobilizar e tramar suas maquinações para que a abençoada Beleza e sua família sejam novamente exilados. Desta vez, para um destino ainda mais desumano e insalubre. Após aproximadamente 4 anos e meio de permanência em Adrianópolis, certa manhã, sem aviso prévio, soldados amanhecem na porta da casa de Bahá'u'lláh, anunciando um novo decreto do sultão e a iminência de mais um exílio.
A inesperada notícia entristece e causa comoção nos moradores da cidade, que não entendem a causa de tamanha hostilidade das forças oficiais, uma vez que no convívio diário nada tem testemunhado, salvo honestidade e veracidade, unidade e bondade. Este quarto e derradeiro exílio tem por destino a cidade-prisão de Acre, na Palestina. Uma cidade fortificada, rodeada por muralhas, utilizada pelos otomanos como lugar de encarceramento de criminosos e agitadores. A população local havia sido instigada a aguardar no porto a chegada do navio. Tendo sido dito aos moradores que os prisioneiros recém-chegados eram inimigos do Estado, de Deus e de sua religião. Com a habitual nobreza e dignidade, Bahá'u'lláh e o seleto grupo que o acompanha no exílio desembarcam no porto de Acre. Em silenciosa marcha, seguem pelas ruas escuras, tortuosas e sujas de Acre, cercados pelo riso zombeteiro e escárnio da população. Acre, a maior prisão, a suprema prisão. Foi revelada em Adrianópolis a Epístola de Ahmad, foi no ano de 1865. E até hoje é uma epístola entoada com muita reverência por todos os Bahá'ís fiéis à fé de Deus. Bahir Hanum, filha de Bahá'u'lláh, aos 22 anos, exausta e fatigada por aquela atmosfera fétida e pestilenta, não resiste e desmaia. Ante a recusa dos soldados em oferecer um copo d'água para reanimá-la, a única alternativa disponível é recorrer a uma poça d'água lamacenta que, de tão impura, ela rejeita antes do primeiro gole. Caberá a Abdu'l-Bahá a tarefa de passar a primeira noite a consolar os mais aflitos no grupo, que inclui algumas mães lactantes com seus bebês e crianças pequenas. Será a primeira de muitas noites em que passará em claro, tentando acalmar os mais angustiados e apelando aos soldados para que não sejam tão insensíveis a ponto de permitir que mulheres e crianças passem por tão penoso sofrer. Somente após muitos pedidos é que as reiteradas recusas são superadas e, finalmente, um pouco d'água é disponibilizado. Tão pouco, no entanto, que mal dá para aplacar a sede das crianças no grupo. Os guardas juntamente oferecem uma porção de pão, que de tão pútrido e deteriorado, apenas os estômagos mais fortes conseguirão digerir. Conforme Bahir Hanum recordará mais tarde, os 2 primeiros meses nessas temíveis condições foram tais que palavras não conseguem descrever. Aproximadamente 70 homens, mulheres e crianças, confinados em celas diminutas, no ápice do calor de verão, sem comida adequada, água insalubre e precárias condições de higiene, com uma provisão de água que mal dá para lavar o rosto, quanto mais se banhar. Inevitavelmente, doenças como disenteria e febre tifoide começam a eclodir. Apenas Abdu'l-Bahá e outras 4 pessoas não são acometidas, e uma vez que o acesso a serviços médicos é negado, passam a cuidar dos demais conforme as condições permitem. Não fosse o amoroso cuidar de Abdu'l-Bahá, como haveriam de enfrentar tão penosa provação? Sem um instante de repouso, ele lava, nutre, cuida e vela por cada um dos enfermos. A situação alcança um contorno tão dramático e os esforços se evidenciam tão heróicos a ponto de Abdu'l-Bahá ganhar a estima e elevada consideração por parte de um dos oficiais encarregados pelo encarceramento. Sensibilizado
ele resolve interceder junto ao governador, que, por fim, consente para que o acesso a serviços médicos seja concedido aos cativos. No verão de 1873, Abdu'l-Bahá e Munier Hanum se unem em matrimônio. Ele aos 29 anos de idade e ela aos 25 anos. No ano seguinte, são agraciados com o nascimento da primeira filha. Ao todo, terão 4 filhas que alcançarão a idade adulta, sendo que, devido às condições insalubres em Aca, alguns filhos do casal morrem ainda pequenos. Após 9 anos de encarceramento contínuo dentro dos muros de Aca, Baha'u'lláh finalmente deixa a cidade-prisão em 1877, passando a residir por 2 anos numa localidade conhecida por Masraí. O ar viciado da velha cidade é substituído, enfim, pelo contato com a natureza que ele tanto aprecia. Em 1879, nos seus derradeiros anos, embora ainda na condição de um exilado e prisioneiro, devendo permanecer nas imediações de Aca, na prática, Baha'u'lláh desfruta de uma relativa liberdade. Abdu'l-Bahá, que por aproximadamente 4 décadas sucessivas de exílio, perseguição e encarceramento, atuara como um fiel escudo e infalível apoio para seu pai, empenha-se agora por assegurar seu bem-estar e tranquilidade. Inicialmente, adquire um pequeno jardim chamado Namaim, Colina Verdejante, um dos retiros favoritos de Baha'u'lláh após deixar a cidade fortificada, um local onde costuma receber grupos de visitantes e peregrinos que chegam de todas as partes. Numa epístola, ele retrata vivamente uma visão da donzela do céu que veio até ele pelas águas frescas de Namaim. É a foto atual do jardim de Namaim, designado por Baha'u'lláh também por Jardim de Rizwan, em memória do jardim nas redondezas de Bagdá, onde ele declarou a sua missão pela primeira vez, antes de partir em viagem para Constantinopla. Posteriormente, Abdu'l-Bahá aluga uma mansão chamada Bardi, cujo significado é deleite, também nos arredores de Aca. É neste local que, em abril de 1890, o professor Edward Granville Brown, da Universidade de Cambridge, é recebido por Baha'u'lláh. A respeito de seu encontro, Brown deixará um relato que encontra-se neste livro, Baha'u'lláh e a Nova Era, na página 38 e 39. É um relato muito marcante e bastante conhecido pelos Baha'is até hoje, onde ele revela a sua impressão muito marcada da maravilhosa e venerável figura de Baha'u'lláh. Ele diz: não me foi preciso perguntar em presença de quem eu estava, enquanto curvei-me diante daquele que é o objeto de uma devoção e um amor que os reis poderiam invejar e os imperadores almejar em vão. Uma voz cheia de dignidade e brandura convidou-me a sentar. E ele comenta algumas palavras de Baha'u'lláh. Ele cita Baha'u'lláh dizendo: vieste ver um prisioneiro e exilado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Não obstante, consideram-nos provocador de luta e de sedição, digno de cativeiro e exílio. Que todas as nações tornem-se uma só em fé, e todos os homens irmãos. Que os laços de afeição e unidade entre os filhos dos homens sejam fortalecidos. Que cesse a diversidade de religião e as diferenças de raça sejam anuladas. Que mal há nisto?
E assim será. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas hão de passar. E a paz máxima virá. Em 1892, 9 meses antes de sua ascensão, Bahá'u'lláh atesta a Abdu'l-Bahá o desejo de partir deste mundo. Daquele tempo em diante, torna-se cada vez mais evidente pelo tom de suas observações aos que chegam à sua presença que o término de sua vida terrena se aproxima. Muito embora evita dizer abertamente a qualquer um. Nos seus últimos dias contrai uma ligeira febre, seguida de complicações que culminam com sua ascensão ao raiar da aurora do dia 29 de maio de 1892, aos 75 anos de idade. Seu bisneto, Shoghi Effendi, escreve: seu espírito, enfim, libertado das lidas de uma vida cheia de tribulações, alçara voo para seus outros domínios, domínios nunca percorridos pelas vistas dos mortais, e por onde a jovem luminosa, vestida de branco, mandara que se apressasse. Em seu testamento, designa Abdu'l-Bahá como seu sucessor e o centro do convênio da fé Bahá'í. Aos 48 anos de idade, Abdu'l-Bahá inicia essa nova sagrada missão que tem pela frente, que é conduzir os assuntos da fé Bahá'í, como intérprete autorizado por seu pai em testamento. E é um período que durará até 1921, quando ele falece. E por isso estamos celebrando hoje o centenário de sua ascensão. E essa parte da história do seu ministério ficará para uma próxima live, um próximo relato. Muito obrigada. Vou ler apenas trecho de um escrito de Abdu'l-Bahá. Somente melhorando, tanto espiritual quanto materialmente, é que podemos fazer qualquer progresso real e nos tornarmos seres perfeitos. A fim de trazerem ao mundo esta luz e vida espiritual, foi que todos os grandes mestres apareceram. Eles vieram para que o sol da verdade pudesse ser manifestado e brilhar nos corações dos homens, e estes alcançassem a luz eterna através de seu maravilhoso poder.